Jovens e velhos santistas, essa história do Santos finalizar a ideia do seu novo estádio continua cercada de polêmicas e dando muito pano para a manga. Os senhores vejam que recentemente surgiu uma notícia de que o pai do Neymar gostaria deste estádio em Cubatão, numa área do Grupo Peralta. Logo depois essa notícia causou um furor danado, né? Em meio a algumas divulgações extraoficiais de que não, está tudo certo com a W Torre para ser na Vila Belmiro. Aí vaza uma fala do presidente Marcelo Teixeira, carregada de, não sei, estava bravo, né? Estava nervoso, full pistola o Marcelo Teixeira, comparando, né, a Vila Belmiro com o Santiago Bernabéu. Historicamente você pode comparar, mas em termos de tamanho não tem a menor comparação. Não dá para comparar um estádio daquele tamanho com um terreno de 17 mil metros quadrados, que é o da Vila Belmiro. E aí muita gente falou sobre o Manchester United ter um estádio numa outra cidade, outros times mundo afora, acontece a mesma coisa, assim, cidades próximas, né? Quase que no limite, como é o caso de Cubatão com o Santos. Mas ele falou com muita raiva, o presidente Marcelo Teixeira, né? Que não podia existir a Vila Casqueiro, só a Vila Belmiro. Como se as pessoas do Casqueiro, de Cubatão, ou se fosse de São Vicente ou de Praia Grande, os santistas não merecessem o mesmo cuidado da diretoria como as pessoas que vivem em Santos. Qual é o crime de você ter um estádio em outro lugar? Porque senão, eu sempre disse, eu sempre fui a favor do projeto da Vila, mas se aparecesse alguma coisa melhor eu era a favor também. Se for para São Paulo, para mim é diferente. E aí começou um zum, porque o pai do Neymar aparece toda hora lá, reforma vestiário, reforma camarote, CT e tal, de que estaria havendo uma rota de colisão entre o Marcelo Teixeira e o Neymar pai, né? E que se essa rota de colisão continuar, pode ser que o contrato do Neymar filho não prossiga depois da primeira etapa que já foi assinada. Será que a gente vai chegar nesse ponto? E é muito estranho, porque surgiu nesta quarta-feira uma notícia relacionada à área que foi divulgada como a possível área para o estádio. Vou falar rapidinho sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o nosso conteúdo semanal especial em nome do Cine Roxy. Cine Roxy, que é uma tradição em Santos, com 90 anos, ali no coração do Gonzaga, na antiga Cinelândia, mas que também tem hoje unidades em São Vicente, no Brisamar Shopping, e também lá no Parque Anilinas, em Cubatão. Você pode conferir toda a programação do Cine Roxy em cineroxy.com.br, e o destaque dessa semana é o filme do Bob Dylan, né? Um Completo Desconhecido, que eu assisti na pré-estreia no último fim de semana, no último domingo, convidado pelo meu amigo André Azenha. Estive lá, o filme é excelente, o Timothée Chalamet é o concorrente ao Oscar de melhor ator, e o filme concorre a 8 estatuetas. Então é um grande nome da história da música, o Bob Dylan. Então, para quem gosta, é um prato cheio. Vá lá no Cine Roxy conferir essa cinebiografia do Bob Dylan. Aliás, por falar em Oscar, que eu citei, né, é importante dizer que no próximo domingo tem o Oscar ao vivo lá no Cine Roxy, né? Às 8 da noite, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, e vai ter sorteio de brindes nos intervalos lá do Oscar. Portanto, dia 2, 8 da noite, no Cine Roxy, ali na Avenida Ana Costa, no Gonzaga 443, você pode conferir o Oscar ao vivo, lá com o André Azenha, com o Valdemar Lopes, com toda a turma lá, fazendo esse acompanhamento. E um outro recado importante é que nós estamos na semana de Carnaval. O Carnaval no Cine Roxy é a partir desta quinta-feira e até o dia 5 de março. Preços promocionais, um preço único, R$12 para você assistir qualquer filme lá no Cine Roxy, tá bom? Então é isso, nossa dica cinematográfica para você, já que, como vocês perceberam, coloquei no título,
esta história do Estádio do Santos é quase um filme de terror, né? O torcedor tem pesadelo, é quase um Fred Krueger na vida do santista, essa história do estádio, tudo a ver com o nosso apoio semanal aqui do Cinerox, tá bom? Bom, vamos lá. Qual que é a notícia que surgiu hoje? Até com exclusividade o Giovanni Martinelli trouxe, né, no Diário do Peixe. E é muito estranho, porque o Santos parece que está atirando para tudo quanto é lado. Eu sei que São Vicente ofereceu área, eu sei que teve reunião em Praia Grande justamente para tratar de uma área do Grupo Peralta, que era aquela que foi oferecida para o Português Santista, que foi aquela que ofereceram para um primeiro CT e não andou, e teria sido oferecida de novo, e teria tido reunião, inclusive nesse sentido. Cubatão entrou nesse circuito, mas teve uma manobra política lá e tal, e não deixaram ter o CT em Cubatão na área do antigo não, existe ainda, do Roberto Dick, né, o poliesportivo. Mas ninguém falava nessa história daquela área. E por que a gente sabe que é a mesma área? Porque na matéria do Diário do Peixe fala de uma parte do terreno que foi cedida para o Mercado Livre, uma área ali, né? Um contrato de locação para um centro de distribuição do Mercado Livre ali. E aí diz que tem problemas aqui de ordem jurídica, que o Ministério Público travou um acordo para a construção desse novo CT, que seria para as categorias de base e tal. Teve um problema lá na hora de dar andamento no projeto, mas o fato é que este terreno é justamente o mesmo que foi divulgado como aquele que seria utilizado para a construção do novo estádio. Ora, meu Deus, que coincidência, né? O Santos divulga, claro que eu não estou desrespeitando aqui de forma alguma a apuração do Diário do Peixe, vai ver que havia uma tratativa para que fosse um CT, e no meio do caminho o Neymar pai falou, não, por que não faz um estádio ali, né? E o engraçado é que quando foi divulgada essa questão do estádio, a informação era de que havia todas as garantias, inclusive de licenciamento ambiental, e não teria nenhum problema com a justiça. Agora tem. Então, assim, de novo a gente vai continuar nessa, e o presidente Marcelo Teixeira já está no seu segundo ano de mandato, o ano que vem é ano eleitoral no clube. As pessoas esperam que ele resolva a questão da SAF, do CT de base e do estádio, né? Pelo tom com o qual ele se dirigiu à Vila Casqueiro, né? Vila Cascatinha lá em São Vicente, a Vila Casqueiro, que por ele aparentemente não vai acontecer, ele é a favor de ser na Vila Belmiro, é a vontade dele. E acho que talvez só não tenha ido para frente porque outras pessoas dentro do clube fiquem cutucando o presidente para ele avaliar a área do Paquetá, como fizeram uma avaliação do próprio Meninos da Vila para ser estádio, né? E agora com essa proposta de Cubatão. Pelo jeito, se for pela vontade única e exclusivamente do Marcelo Teixeira, é para 30 mil, até no vídeo ele fala 32 mil. Como assim? Aumentou mais 2? De onde? Porque era 30, cento e pouco, né? Sendo que quase metade em pé, atrás dos gols. E no tom que ele usou, né, acho que é chance zero. Agora, o que diz aqui um bastidor do meu amigo Marcelo Queiroz? Inclusive ele fala do patrocínio Master e tal, né, lá no Twitter, que pode ser Viva a Sorte e a VBet, conheço, que comprou a operação da Parimet no Brasil e que estão pedindo 100 milhões de reais por este patrocínio Master. Só que deve ter uma cláusula, essas empresas não são bobas nem nada, se o Neymar for embora o valor diminui, né? E aí o Marcelo cita aqui que a diferença de visão entre o Marcelo Teixeira e o Neymar pai pode dar caca, né? Enfim, em relação a estes outros assuntos, provavelmente a questão do estádio, né? Tá aqui, o Marcelo colocou MT que era arena em Santos, Vila Belmiro. Neymar pai não, prefere uma arena maior e com um espaço de terreno. Agora fica essa coisa, porque
essa notícia do Diário do Peixe, mais o vazamento do áudio, do vídeo, na verdade, do Marcelo Teixeira totalmente contra essa era em Cubatão. Os vídeos que saem dia sim e dia também do pai do Neymar fazendo melhorias no clube que poderiam ser feitas anteriormente. Coisa de pintar a parede, entendeu? De passar um reboco. E se estão fazendo tanta coisa na Vila Belmiro, é estranho, né? Porque vai derrubar daqui a pouco. Então, tipo, o Marcelo Teixeira virou, pô, faz aí se você quiser, vai derrubar, você vai gastar, problema seu. Né? Claro que não deve ter sido assim que eles falaram. Mas seria de bom tom que, em meio a esta guerra de vaidades, se é que ela existe, né? Porque eu estou aqui fazendo um compilado do que está sendo divulgado, que houvesse um entendimento para o bem do clube, né? Para o bem do clube. O que é importante para o bem do clube é que, na minha visão, dá para manter os dois estádios, tá? Porque um estádio desse, grande, maior, com possibilidade de shows e tal, ele se mantém sozinho. Porque não vai ser o Santos que vai construir esse estádio. Vai ter um parceiro tipo a própria W Torre, poderia ser, ou alguém como a W Torre que fizesse a gestão do estádio. Construísse e fizesse a gestão depois. Custo zero com esse estádio. O Santos ia ter um dinheiro limpo, né, principalmente se virar SAF, e aí ele pode dar uma melhoria geral na Vila Belmiro, que é a sede administrativa do clube, onde tem o Memorial das Conquistas, enfim. E onde o Santos pode jogar eventualmente, para em algumas partidas. Né? Não vejo problema nenhum nisso. Mas como é que vai administrar dois estádios? Administra. Né? A arrecadação vai crescer tanto que é possível. Eu acho possível. Né? E se não for possível, que se criem alternativas para que isso aconteça. Né? Para isso que eles foram eleitos, alguns são pagos para pensar em alternativas e não para ficar discutindo. Tá? O que tem que ser colocado é o que é melhor para o clube. Hoje algumas coisas elas são claras. O melhor para o clube, por exemplo, é virar empresa. Porque percebe-se que as pessoas têm dificuldade de lidar com algo que seja tão grandioso quanto um clube de futebol. Com todo respeito, uma coisa é você administrar um negócio familiar, que você herda, que tem lá toda uma estrutura pronta. Outra coisa é você pegar um clube que está atrelado ao passado, com métodos arcaicos, e transformar numa gestão moderna. Não é tarefa das mais fáceis para quem, por exemplo, nunca trabalhou além dos próprios muros. Nunca trabalhou em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York, em Londres. Né? É difícil, né? Para quem tem uma visão um pouco mais limitada de mundo. Acho que por isso que você às vezes vai buscar profissionais fora, inclusive no aspecto do treinador hoje, né? Os 4 grandes de São Paulo têm treinadores estrangeiros e tantos outros, né? Mas isso pode se expandir. O Flamengo, por exemplo, tem um gestor de futebol hoje que é português. Então, tem algumas coisas que têm que ser implementadas, tirar os bajuladores, os amigos, os puxa-sacos e colocar gente profissional para tocar o negócio. Mas isso vai acontecer quando? No curto prazo? Não sei. Então, o Santos tem que vir em primeiro lugar. O que é melhor para o Santos? O que vai arrecadar mais? O que não pode acontecer é o Santos tem um estádio para 13, 14 mil pessoas e durante a tarde vários amigos me ligaram e falaram assim, cara, entrei no Sócio Rei, fiquei esperando, eu tentei logar, quando loguei, quando tentei, não deu, acabou. Acabaram os ingressos. Tem um amigo meu que é Silver, falou assim, cara, eu vou cancelar porque eu não vou conseguir comprar ingresso nunca mais. Falei para ele, olha, você tem 2 alternativas, você vai assistir um jogo fora, ou você torce para o Santos jogar a qualquer hora no Morumbi, ou na Neoquímica Arena. É a única alternativa. Porque, inclusive, enquanto a Vila estiver em obra, vai ser a alternativa que o Santos vai ter, porque o Pacaembu, pelo jeito, não vai rolar. Enquanto tiver gramado sintético e o Neymar estiver jogando aqui. Então, presidente Marcelo Teixeira e Neymar, pai, vocês precisam se entender. Né? Se o presidente quiser que o Neymar continue e que venha o dinheiro da SAF e que venha... Ele pode se fechar com a W Torre ou pode se fechar com o pai do Neymar. Desculpa, eu não sou muito bom de negócios e tal, né?
Até por isso trabalho tanto o dia inteiro. Se eu fosse um bom negociador, eu já estava rico, mas não sou. Né? Mas assim, na minha humilde opinião, é mais ou menos como o jogo de futebol que você escolhe o melhor para botar no teu time, aquela pelada na rua, né? Eu acho que o melhor negócio hoje seria se aliar ao Neymar pai. Ah, mas ele vai crescer o olho, vai aparecer mais, vai querer. Meu amigo, na hora que vocês entraram em contato com o Neymar pai, trouxeram o Neymar de volta para o Santos, era um risco que se corria, era um risco calculado, né? E se fala desse papo de que ele vai intermediar uma compra ou vai comprar o Santos há muito tempo. Então, o presidente Marcelo Teixeira hoje deve estar entre a cruz e a espada. Ou ele mantém os propósitos dele e vê o cavalo selado passando, indo embora e o dinheiro junto, ou ele vai ter que ceder para o bem do clube. Ou ter uma terceira alternativa que eu não sei qual é. Tá bom, meus caros? Então era isso. Tomara que o melhor aconteça e que todos se entendam. Reforçando que este aqui foi um conteúdo em nome do Cineroxy, que está conosco agora também aqui no Canal 10. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.